Bom, continuando então a nossa exposição, né, das forças que aparecem com a maior frequência nos problemas de mecânica, vamos agora para a força elástica. Né? Na grande maioria dos problemas de mecânica, a força elástica é a força exercida por um tipo específico de material, que são as molas. Okay? Então, toda vez que aparecer alguma mola num sistema mecânico, né, que está interagindo com o sistema que você está analisando, necessariamente vai aparecer uma força elástica. Né? Um adendo importante a ser colocado aqui é que, apesar da gente tratar a força elástica como sendo a força exercida por molas, a força elástica, na verdade, é um tipo de força muito mais geral e que se aplica a muito mais contextos, né, a diversos contextos, além do que a mola. A mola é simplesmente um exemplo bem específico e muito bem comportado, né, que aparece a força elástica. Nesse sentido, eu vou começar aqui explicando a força elástica para as molas, que é a forma mais tradicional, né, a forma mais simples também de se entender a ideia da força elástica. E depois, né, quando eu terminar de fazer isso, eu vou fazer um adendo de que a expressão da força elástica para a mola, apesar de ser para o caso da mola, deve ser interpretado de uma maneira mais geral para problemas, né, também um pouco mais gerais, né, em determinados regimes. Então a gente vai fazer aqui duas discussões a respeito da força elástica. Porque vamos começar, né, a partir como sendo forças, né, exercidas pelas molas, porque essa é a forma mais simples de se entender a ideia, né, e serve de tijolo, digamos assim, para diversos outros tipos de forças elásticas que não são forças exercidas por molas. Mas então vamos lá, como é que é a força exercida por molas? Para a gente entender isso, a primeira coisa que tem que ficar claro é o que é uma mola? Como é que ela interage com o sistema físico? Porque é a partir dessa interação que vai surgir a força elástica. Então vamos lá, a mola ela é basicamente um objeto, né, que a gente coloca nos sistemas físicos e que ela pode ser deformada, tanto sendo comprimida quanto sendo esticada. Então ela é um objeto que pode mudar o seu comprimento natural. Ok? Então a gente pode pegar essa mola, a gente pode comprimir, né, dar uma apertada nela, ou a gente também pode pegar a mola e pode, né, dar uma esticada para ela ficar maior do que ela estava originalmente. Sempre que você tem uma mola e você deixa ela de canto, parada, ela vai ficar com um certo comprimento. A mola não fica mexendo, tremendo à vontade, né, à toa, no caso. Ela vai ficar, né, se você deixa ela paradinha, tranquilona, em equilíbrio, ela vai ficar com um certo comprimento, que é um comprimento aqui, né, que eu vou chamar de L0, ok? Que seria o comprimento, né, original, digamos assim, o comprimento natural da mola. Quando você comprime a mola, evidentemente você vai reduzir o comprimento dela. Né? Ou seja, você vai fazer aqui, né, com que ela fique com um comprimento que era o comprimento inicial, né, e aqui vai aparecer um menos ΔX. Supondo aqui que um ΔX é um valor positivo, e aí menos ΔX é só para falar que você está reduzindo o tamanho dela. Quando você comprime uma mola, o que se observa é que a mola ela vai exercer uma força contrária à deformação que você fez para poder voltar na sua situação inicial, na sua situação de equilíbrio. Ou seja, quando a gente comprime uma mola, o que se observa é que as extremidades da mola exercem uma força contrária a essa compressão. Essa força é o que a gente chama de força elástica, ok? Da mesma forma, se você estica uma mola, né, por um parâmetro, por exemplo, ΔX, então você fez, né, enfim, a mola ela tinha um certo comprimento L0. Você passou, né, a esticar ela para ficar com um comprimento L0 mais um ΔX, o que se observa é que, se você solta essa mola, ela vai tender a voltar para a situação de equilíbrio. Significa, então, que ela vai exercer uma força contrária a essa deformação, né, que é exatamente a força elástica, fazendo com que ela volte à situação de equilíbrio. Ao invés de eu simplesmente chegar aqui e escrever, né, a expressão da força elástica, vamos fazer uma construção só para a gente entender, né, como é que a gente faz para poder medir essa força, né, o que a gente observa dela e como é que isso reflete numa expressão matemática. Okay? Então, primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte: como é que eu faço para poder medir essa força elástica? Porque, evidentemente, se a gente tem uma expressão para essa força, a gente quer obter uma expressão, no ponto de vista prático e experimental, a gente tem que arranjar alguma forma de, né, medir essa força elástica. A gente mede essa força de forma indireta, a partir da força que nós exercemos. O que eu quero dizer? Né, vamos lá, se você está pegando uma mola e você está comprimindo essa mola, então você está deixando ela pequenininha, né, vamos lá, imagina que você comprimiu ela em ΔX. Significa que, ou seja, ela está aqui com um comprimento que seria o comprimento original dela, menos ΔX, porque você, né, comprimiu, você reduziu o comprimento dela. E aí, para você fazer essa compressão, evidentemente você tem que aplicar uma força para cá, uma força F, que é a força que você está exercendo para deformar a mola. Lembrando, nenhum corpo, né, deforma de graça. Você sempre tem que, né, fazer uma força para poder deformar um corpo. O corpo vai tender a ficar na dele. Se você quiser modificar a situação do corpo, seja modificar o movimento ou modificar também, né, enfim, o comportamento do corpo ali, né, as dimensões dele, alguma coisa do tipo, você sempre vai ter que, né, ativamente, né, fazer algo para poder, né, gerar essa mudança. Aqui no caso, se você quer comprimir a mola, você aplica uma força, né, em ambos os lados. Quando você faz isso, você percebe que a mola exerce uma força de resistência a essa compressão,
que a gente chama de força elástica, certo? Força elástica é sempre a força feita por molas, né, reagindo, no caso, a você tentar comprimir ou esticar, mudar o seu comprimento, né, de equilíbrio, seu comprimento natural. Levando em consideração que a aplicação dessa força F fez com que a mola deformasse em uma quantidade ΔX, isso necessariamente implica que a força F que você está exercendo na mola vai ter o mesmo valor em módulo que a força elástica. E é bem fácil entender isso pelo seguinte: imagina que a força que você exerceu é maior, que você está exercendo na mola, fosse maior do que a força elástica. Se isso acontecesse, o que você observaria? Você observaria a mola sendo mais comprimida, certo? Se você está aplicando uma força para comprimir a mola que é maior do que a resistência que a mola gera, você comprime a mola. Da mesma forma, se a gente supusesse, né, que essa força que a gente está aplicando é menor do que a força elástica, significa que a força elástica está querendo voltar para a posição original, né, para o seu tamanho de equilíbrio, com mais vontade do que você está querendo comprimir. Então significaria que se essa condição daqui estivesse acontecendo, então necessariamente a mola estaria aumentando de tamanho. Ou seja, se você está aplicando uma força F e você deformou a mola em ΔX, significa que, nesse caso, a força que está exercendo tem que ser igual à força elástica em módulo. Então a maneira mais natural que a gente tem de medir a força elástica é gere uma deformação específica e meça a força que você tem que exercer na mola para manter ela com essa deformação. Essa força é a mesma que a mola está exercendo para poder voltar à sua situação de equilíbrio. A partir dessa informação, o que a gente consegue afirmar quanto à força elástica? Né? Primeira coisa, quanto mais você tenta deformar uma mola, ou seja, quanto maior esse ΔX, mais difícil fica de você deformar a mola. Né? Ou seja, você tem que aplicar uma força cada vez maior. Nesse sentido, né, quanto maior for a deformação, maior também vai ser a força elástica. Então, a força elástica, o módulo dela, é uma função de ΔX e é uma função crescente. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que quanto maior for o ΔX, maior vai ser o módulo da força elástica. Não somente isso. Quando nós trabalhamos com molas, o que nós observamos é, dependendo da deformação que você gera na mola, né, dependendo desse ΔX, pode acontecer duas coisas. Pode acontecer que quando você parar de comprimir ou esticar a mola, ela vai voltar ao seu comprimento inicial, que é o esperado, mas dependendo do valor do ΔX, dependendo do quanto você deforma ela, pode ser que ela volte para um tamanho diferente do tamanho original. Ou seja, você acabou deformando completamente a mola. Você acabou rompendo ali a característica, digamos assim, que ela tinha inicialmente. Okay? Esses dois tipos de regime, a gente dá o nome de regime elástico e regime não elástico, ou regime inelástico. Okay? O regime elástico é exatamente, né, o regime em que, após você fazer uma deformação, quando você faz a mola voltar para a situação inicial, ela realmente volta para a situação inicial. E o regime não elástico é o regime que você, né, deformou ela completamente. Ok? Então, enfim, ela tinha um comprimento original de 5 centímetros, você puxou ela tanto que quando você soltou, ela ficou com 8 centímetros, naturalmente. Ou seja, você deformou completamente a mola, você foi para um regime não elástico. Ok? O que nós observamos é que, quando nós trabalhamos com molas no regime elástico, ou seja, no regime em que as deformações elas não são grandes o suficiente, né, para poder matar completamente aquele material, né, para poder mudar as propriedades iniciais, quando a gente está nesse regime elástico, o que a gente percebe é que a força elástica ela é proporcional a ΔX em módulo. Okay? Então aparece uma relação linear. Né? Então, se você gera uma deformação de 1 centímetro e você observou uma certa força elástica, se você fizer uma deformação de 2 centímetros, você vai ter o dobro da força elástica inicial. 3 centímetros, o triplo e por aí vai. Uma relação de linearidade. Né? Quando vai para o regime não elástico, né, aí depende um bocado da situação, mas de maneira geral aparecem termos relacionados com ΔX ao cubo que a gente não vai estudar. A força elástica que nós trabalhamos são sempre forças elásticas no regime elástico, né, no regime que não há deformação do material. Até porque toda vez que a gente trabalha com o sistema físico, a gente tem que caracterizar esse sistema físico. Se após a mola interagir com alguma coisa qualquer, ela muda suas características iniciais, eu tenho no início um corpo, eu tenho no final outro. Então a gente sempre vai trabalhar no regime elástico para que a gente sempre saiba, essa é a mola que está interagindo com o meu sistema, a partir disso você sabe falar como é que ela vai interagir o tempo inteiro, porque ela não modifica as suas situações, as suas características iniciais. Okay? Então a gente observa isso daqui. Okay? A partir do momento que nós temos uma relação de proporcionalidade direta, necessariamente a gente pode falar que a força elástica ela é igual a alguma constante vezes ΔX.
ok? Porque você sempre pode trocar o diretamente proporcional por uma igualdade, colocando uma constante de proporcionalidade. O que essa constante de proporcionalidade faz? O que ela faz é diferenciar uma mola dura de uma mola macia. Porque perceba o seguinte, independente da mola que você está pegando, seja ela fácil de deformar ou não, né, o que essa expressão daqui está falando para a gente é que, né, enfim, a deformação, né, a força elástica é proporcional à deformação. Então, se você dobra a deformação, a força dobra. Se você triplica a deformação, a força triplica e por aí vai. Porém, essas relações de proporcionalidade não te falam o valor da força, só a relação entre as duas grandezas. Então, por exemplo, se você pega uma mola muito dura, você tenta apertar ela, pô, você tem que fazer uma força gigantesca para deformar ela pouquinho. Em compensação, quando você pega uma mola muito macia, você consegue deformar ela à vontade, né? Sendo que a força elástica ali vai ser muito pequenininha, ok? Quem faz essa distinção de uma mola dura para uma mola macia é esse K, que é o que a gente chama de constante elástica, ok? Só para a gente entender isso daqui, né? Imagina que você tem duas molas e você vai gerar uma deformação de uma unidade, independente do sistema de medida, né, que você estiver analisando. Sei lá, 1 centímetro de deformação. Se você pega uma mola muito dura, né, para deformar 1 centímetro, você tem que fazer uma força enorme, gigantesca. Então, se você coloca 1 centímetro aqui, a força elástica vai ser enorme. Significa que esse K tem que ser muito grande. Agora, se você faz uma deformação de 1 centímetro e uma mola muito macia, você praticamente não tem que fazer força nenhuma. Então, se a força é pequena para o mesmo centímetro, significa que o K é pequeno. Então, esse K daqui, que é a constante elástica, ele passa para a gente a ideia, né, do quão dura é uma mola. No caso, Ks muito elevados, eles estão relacionados a molas mais duras. E Ks muito baixos a molas macias. Ok? Essa relação daqui é uma relação para os módulos. Como é que a gente escreve a força elástica no ponto de vista geral? A gente escreve que a força elástica ela é igual a menos K vezes ΔX. Ok? Aqui no caso, ΔX eu estou pensando como sendo um vetor mesmo, ok? Não no sentido dele ser uma setinha, mas, né, no sentido de que um ΔX ele carrega a informação de compressão ou expansão, certo? Comprimir uma mola é o oposto de você esticar uma mola. Então, estou pensando nesse ΔX dessa forma, com essa forma de pensar no vetor, ok? Ou seja, se o ΔX foi feito para comprimir, o menos aqui vai fazer com que menos uma coisa que gera compressão vai ser uma coisa, né, para sentido contrário, de expansão. Ou seja, se você comprime uma mola, a força elástica é para expandi-la, e se você expande uma mola, a força elástica é para contraí-la. Okay? Esse menos aqui passa somente essa informação. Okay? A força elástica é sempre contrária à deformação, porque ela é uma força restauradora. E essa expressão daqui é conhecida como lei de Hooke. Né? No caso, como eu comentei, ela vale, né, somente para os regimes elásticos, exclusivamente para os regimes elásticos. Né? Quando a gente vai para um regime não elástico, quando você estica a mola e você volta para a situação inicial, você modifica o K dela. É isso que significa o regime passar a ser inelástico. Significa que o K ele modificou, porque o K é a grandeza que caracteriza a mola. Então, né, enfim, essa daqui é a força elástica. A gente sempre vai usar quando a gente estiver tratando de molas. No início, né, aqui da explicação de força elástica, eu falei que ela é mais geral do que somente para molas. O que eu estou querendo dizer? Qualquer corpo que você deforme e que ele tenda a voltar para a sua situação inicial, ele vai sentir uma força elástica. Ele vai gerar uma força elástica, perdão. Por exemplo, pega uma borracha escolar mesmo, que você apaga, né, a anotação. Se você faz uma força nela para cá, uma força nela de forma a comprimir, você percebe que ela vai ficar um pouquinho menor. Certo? Imagina que você fez uma força e ela veio para cá. Ela ficou desse tamanhozinho. Se você soltar a borracha, você vai ver que ela vai voltar para a situação de equilíbrio. Ou seja, ela está exercendo uma força para voltar para a situação de equilíbrio. Essa força é uma força do tipo elástica, porque é uma força que foi gerada por uma deformação e ela é contrária à deformação para voltar à situação de equilíbrio. Força elástica. Um outro exemplo em que aparece a força elástica, ligação entre átomos. Pega, por exemplo, uma molécula de H2. Você tem os dois átomos de hidrogênio, ok? Então aqui você tem o hidrogênio e aqui você tem o hidrogênio. E eles têm uma distância específica, que é o que a gente chama de, sei lá, de um R0, que é a distância que eles ficam de boa. Se você afastar esses átomos, eles vão sentir uma força de atração. Se você aproximar esses átomos, eles vão sentir uma força de repulsão. Essa força é uma força elástica, uma força gerada pela deformação, no caso aqui, deformação da molécula, sempre contrária a essa deformação para voltar à situação de equilíbrio. De maneira geral, quando a gente pega situações, né, contextos que existem forças elásticas, mas esses contextos não são molas, de maneira geral, a força é muito mais complicada do que isso. Forças elásticas podem ter comportamentos bem não lineares, completamente não lineares.
né? E aí, de maneira geral, é bem complicado, né, da gente trabalhar com forças elásticas de uma maneira geral. Porém, existe um resultado que é o seguinte: sempre que o ΔX for muito pequeno, for bem pequeno, não interessa em qual contexto está analisando, se é molécula, se é um material, uma borracha, se é um pedaço de metal, de madeira, não interessa. Se esse ΔX é pequeno, e aí a definição de pequeno depende para cada contexto, né? Mas enfim, para um certo intervalo de ΔX entre 0 e um valor considerado pequeno para o contexto analisado, toda a força elástica é descrita pela lei de Hooke. Por isso que muitas referências, que provavelmente você já deve ter visto, tratam, por exemplo, a força entre átomos de uma molécula como se fosse uma força dada pela lei de Hooke, K vezes ΔX. Né? Você deve ter visto um bocado de vezes isso, né? Tratar como se os átomos estivessem presos por molinhas. Porque por mais que eles não estejam presos por molas, e por mais que a força elástica deles não seja exatamente descrito pela lei de Hooke, em diversos contextos, principalmente a temperatura ambiente, né, as deformações, os ΔX gerados pela movimentação dos átomos das moléculas são muito pequenos. Então a gente pode aproximar a força como sendo uma força desse tipo, ok? Então, né, veja esse cara daqui de duas formas. Como sendo a força gerada por molas, num regime elástico, né, num regime em que ela não vai ficar completamente deformada, né? Ou então como sendo uma expressão que fala força elástica para qualquer contexto que ela existe, desde que esse ΔX seja pequeno. E à medida que você vai aumentando ΔX, você vai aumentando termos aqui, correções com potências de ΔX, ok? Mas enfim, essa é a força elástica. Os problemas em que aparecer molas, a gente sempre vai colocar essa força ali no meio, porque ela vai, né? Enfim, a gente precisa saber todas as forças que atuam no sistema para determinar a sua dinâmica. Dado isso aqui, né, falamos então da força elástica, vamos agora para a próxima força, que é a força de tensão. A força de tensão é uma força bem simplesinha, né, então eu vou ficar, né, bem menos tempo nela do que eu fiquei, por exemplo, na força elástica. Tensão é o nome que nós damos para as forças exercidas por cordas, quando elas são tensionadas, né, um nome muito sugestivo. Então, se você tem uma corda qualquer, você puxa ela nas duas extremidades, você vai tensionar essa corda. Você percebe que quando você puxa a corda também vai te puxar. E como é que é a característica, né, dessa força que a corda exerce? Bom, se você, né, puxa a corda em ambos os lados, né, com uma força F, né, tensionando essa corda vai exercer uma força que nós chamamos de tensão, que é sempre direcionada para o seu interior. Ou seja, a corda sempre vai exercer uma força de tensão de forma a puxar, nunca empurrar. Você nunca vai pegar uma corda, né, amarrar ela em alguma coisa e ver a corda empurrando isso em alguma coisa. Não, o máximo que a corda faz é puxar. Um adendo que é importante deixar claro, né, que muitas vezes o estudante acaba tendo dúvida, é o seguinte: perceba que o comportamento da corda aqui é muito semelhante ao comportamento da mola quando a gente estica. Tanto a mola quanto a corda, né, quando a gente estica, ela vai exercer uma força contrária a esse tentar esticar. Qual que é a diferença, então, da tensão para a mola? A diferença é que quando a gente fala de mola, a gente está falando de, muito entre aspas, uma corda que estica, certo? A mola, ela exerce a força elástica pelo fato dela estar esticando. A corda, ela não estica, ela não muda o comprimento dela. A gente está tentando esticar, mas a corda é um objeto que não aumenta de tamanho. Certo? Se você pegar uma corda, né, de tecido mesmo, né, as cordas mais tradicionais, se você tentar puxar, você não vai aumentar de tamanho, ela fica sempre com o mesmo tamanho. Nesse sentido, a tensão não tem uma formulinha específica, como foi o caso da força elástica, que a gente tem a lei de Hooke, né, o K vezes ΔX. Não, a tensão ela é determinada a partir de cada caso, dado uma análise de segunda lei de Newton, da mesma forma que acontecia com a normal. Ok? Então, a forma que a gente encara a tensão é, toda vez que tiver alguma corda, a gente vai desenhar as forças de tensão, mesmo não sabendo o valor delas, né, o valor da tensão, mas a gente, né, dado aonde a corda está no sistema, a gente sabe falar qual que é a direção e o sentido da tensão. E aí, a partir da análise da dinâmica do sistema todo, aí sim a gente consegue determinar a tensão. Então a tensão é determinada, né, de forma que cada caso é um caso, depende do contexto, e é basicamente isso. Né? Vai ficar mais claro como é que a gente faz para poder determinar as tensões, né, nos próximos vídeos em que a gente vai calcular de fato, né, situações, aplicações da segunda lei de Newton.